E como de costume, a gente vai fazer o estudo do Médico Jesus, aquele livrinho, né, que a gente tem falado todas as segundas-feiras, das 7h30 até umas 10 para as 8, 5 para as 8. A gente fica fazendo um breve estudo das lições, né, que esse livro a gente não cansa de recomendar, porque é um livro de cabeceira, é um livro que nos ajuda muito, principalmente quando a gente tem aí algum problema, doença, alguma coisa nesse sentido, né? Bom, quem que não tem, né? Todos nós temos, mas enfim, essas doenças, elas são adquiridas durante um bom período, né? A gente dorme bem e levanta com algum câncer? Não, né? A gente vai absorvendo, vai adquirindo as doenças ao longo de um período. Então a gente precisa também tomar cuidado, né, naquilo que a gente faz com o nosso próprio corpo. Aqui vai estar escrito isso, né? Nós, de uma certa forma, a gente vai detonando o nosso corpo de uma forma assim, bem suave, sem que a gente se perceba, né? E a gente vai adquirindo no decorrer de um período certas doenças, mas através do quê? De pensamentos, de atitudes. E também um dos grandes fatores que nós somos acometidos é com a comida. Porque a gente exagera sempre, né? Quando nós somos jovens, né, crianças, a gente exagera, né? Todos nós exageramos um pouco aí. Seja em algum tipo na comida, seja no álcool, seja no cigarro, né? Quem de nós já não teve essas experiências? E tem até hoje, mas enfim. E nós vamos sendo acometidos por esse tipo que vai acumulando em nossos perispíritos, como a gente já disse, né? E a gente, do momento, e aí a gente vai, sabe quando a gente vai dando de comer vai jogando água na plantinha, ela vai crescendo, é a mesma coisa a doença. A gente vai alimentando ela com tudo isso. E a gente acaba sendo aí pessoas, né, que cometem o suicídio sem saber. Sabiam, né, que nós temos essa questão do suicídio, que nós não nos apercebemos através dessas condições que a gente vai tendo num decorrer de um grande período. Mas vamos lá, vamos aprender um pouco mais aqui, como eu disse na semana passada, segredo da saúde. Qual que é o segredo dessa saúde, né? Vamos lá. Grande parte de vosso sofrimento é por vós próprios escolhida. É a amarga poção com a qual o médico que está em vós cura o vosso eu doente. Gibran Khalil Gibran. Quanto mais enfermo você estiver, maior a necessidade de romper com uma série de comportamentos danosos que tem se permitido ao longo de um tempo. Ninguém adoece do dia para a noite. Ninguém vai dormir feliz e acorda depressivo. Ninguém vai para a cama com saúde e acorda com um câncer. Esse que nós colocamos aqui, né? Quanto mais enfermo nós estivermos, maior é a nossa necessidade de romper esse processo. Porque se nós darmos, né, alimentar a doença lá, né, carregando a doença, ela vai crescer dentro de nós. Então nós temos que romper para mudar o processo e reverter para nós nos melhorarmos. Mas isso vai acontecer do dia para a noite? Também não vai acontecer do dia para a noite. Isso tem que ser, né? A gente vai tratando, vai se autoajustando num decorrer de um período. Né? Aqui mesmo, na casa espírita, ninguém faz milagre aqui dentro. Ninguém, né? Muitas vezes a gente recebe algumas pessoas que acham que vem uma vez na casa, olha, eu estou com um problema sério, e vem e acha que toma um passe, faz a entrevista lá,
já sai curado daqui. Não é isso, né? Não existe, a cura, como a gente sempre fala, ela é aos pouquinhos. A gente vai ouvindo muita coisa, as palestras, os passes, coisas que vão nos fortalecendo. E é assim que a gente vai rompendo muitas coisas que nós temos guardado dentro de nós. Então, a cura, ela não vai ser de um dia para a noite. Então, nós temos que ter paciência, porque nós não tivemos medo e não tivemos o devido cuidado de nos prepararmos num período anterior, né? E quando a gente desperta, a gente às vezes fala, já é tarde, né? Mas não, sempre há tempo de se recuperar. E mesmo que estejamos num período, né, de crítico, a casa, a oração, a casa espírita, sempre vai dar uma ajuda. Desculpa. Sempre vai nos dar um fortalecimento para a gente se reerguer. Então, que a gente saiba, né, romper com esse estado que quando nós nos encontramos. Tramamos nossas próprias doenças mediante desequilíbrios que se sucedem no tempo, né? Os desequilíbrios que a gente vai caindo no tempo que a gente vai vivendo. Cometemos pequenos suicídios todos os dias. Interrompa esse ciclo acumulando dias saudáveis em sua existência. Interrompa, né, esse ciclo, enquanto nós estamos aqui no nosso ciclo de vida aqui, saudável, a gente está conseguindo ainda. Não vamos deixar que a doença, né, possa nos afetar. A gente pode evitar muita coisa com a nossa boa vontade, com os pensamentos e paciência. Cometemos pequenos suicídios todos os dias. Interrompa esse ciclo acumulando dias saudáveis em sua existência. Saiba que a vida é acumulativa. Vale dizer, o que hoje nos sucede de bom ou ruim é o resultado de ações que acumularam ao longo de um tempo. Se hoje eu estou bem, né? É porque o que me sucedeu, eu não exagerei muito. E nós também não temos muita culpa disso, né? Quando a gente, pelo menos numa faixa de idade, que a maioria acho que nós temos aqui hoje, os nossos pais não tinham esse conhecimento, não tinham né, o cuidado com a saúde, principalmente com eles. Eles tinham cuidado de nos alimentar, de sermos saudáveis, mas eles não tinham condições de ir ao médico, nem todo mundo tinha condições de ir ao médico, nem todos tinham uma condição até de escolaridade, né? Meu avô né, aprendeu a ler assim, numa sapataria que ele falava que leu assim, porque alguém ajudou. Então a gente não pode culpar os nossos pais, os nossos avós, se eles que eles não tinham o discernimento, o esclarecimento que nós temos hoje, né? Porque a gente se preocupava em criar. Não sei se vocês lembram disso. Eu preciso criar, eu preciso, né, dar de comer para os meus filhos. Eles não podem morrer de fome. Então a gente corria atrás disso. E quando alguém de nós ficávamos doentes, né, tínhamos que cuidar de todos os jeitos, com simpatias, né, ir ao dentista, né, era coisa muito difícil na época. Quantos de nós, né, tínhamos que ter e não conseguimos ir na época certa? E a doença, a saúde dentária é muito importante na saúde física. Não sei se vocês sabem disso. É importantíssimo. Até a forma de nós mastigarmos, comermos, é importante para que a gente absorva de uma forma boa os alimentos, para que o nosso corpo possa absorver aquilo de forma também saudável. E eu lembro, né, das pessoas que tinham nem dente na boca, muitos, né? Felizmente nós mudamos, crescemos muito nisso, e muito foi nos ajudado nessa questão. Mas a gente nunca pode deixar, não, agora já é tarde, de jeito algum. Nós sempre estaremos, eu posso ter 100 anos, eu sempre posso estar disposto, eu posso estar predisposto a romper determinadas situações. Porque nunca é tarde para nós, porque como nós temos uma continuação, né, estamos encarnados e desencarnados, nós não podemos esquecer disso.
O que eu sou aqui, eu vou ser do outro lado. Não vai vir em mim, morreu, né? Vai ser feliz para sempre, vai sossegar, vai descansar pela vida eterna. Vai nada. Mentira. Isso, né? É que a gente fala isso para aconchegar, né? Agora, felizmente. Mas toda doença, assim, até é bom explicar isso. Eu entrei numa outra seara aqui, né? Porque a doença, quando a gente está cometido por um mal muito complicado, às vezes a gente fica acamado e não tem mais volta, né? E às vezes a gente fica assim, né? Quero morrer, não quero viver disso. Errado. Não esqueçamos que quanto mais tempo eu estiver no meu corpo físico, é melhor para o meu espírito. Então a doença torna-se uma lapidação do nosso perispírito para o espírito. Porque se eu estou ali naquele momento, né, então eu tenho que agradecer. É duro, gente, eu sei, mas é estudo. É o que nós aprendemos na nossa doutrina. Mesmo que eu esteja ali, numa cama, agradeço. Ele vai falar sobre isso. Agradeço porque eu estou me preparando para uma outra condição melhor. E eu não vou precisar retornar com uma doença, já que eu deixei para outros períodos. Então, o que nós temos que resolver é hoje, agora. Tratar de tudo que a gente tem de errado conosco, vamos tratar. No campo dos cuidados com o nosso corpo, porém, muitas vezes temos mais desculpas que esforços em favor da preservação da saúde. Inventamos 1000 justificativas e adiamos sempre as atitudes que nos garantiriam mais qualidade de vida. Nós somos preguiçosos. Muitas vezes a gente se acomoda. Quantas vezes a gente, né, não dá uma volta, fica sentado no sofá, não sai, não abre o portão enquanto nós estamos dentro de casa. A gente se trava, nós nos travamos, né? É difícil começar, mas quando começa, aí não quer parar mais, isso é bom. Então, nós temos que nos amar, nós temos que pensar em nós, na nossa saúde, no nosso bem-querer. E quanto mais eu estiver encarnado, gente, quanto mais eu estiver aqui, é melhor. Então, vamos cuidar no máximo. E nós antes, não sei se você lembra, né? Ou lembro não, me perdoe. Nos anos passados, né, na época de Cristo, Jesus, 35, 40 anos já estava pronto para desencarnar. Não havia saúde, não havia ali, o corpo físico não conseguia aguentar todo o processo da época. Então, com 40 anos já era velho, já estava ali com um monte de problemas. E o que foi acontecendo no decorrer dos anos? A ciência foi melhorando, nós fomos nos preparando, fomos nos educando. Hoje, a idade média boa está em torno de 75, 80 anos. A saúde boa, né? A vida, né? O ser humano, uma média. Tem muitos que já estão ultrapassando os 100 anos aí. Mas devido ao quê? A ciência, a medicina, que nos ajudou, né, a nos mantermos mais aqui Então, tudo que é de bom para nós, que faz bem, faz com que nós estejamos aqui e aproveitemos todos os minutos das nossas vidas encarnados. Não esqueçam disso. Cada segundo, cada hora é algo assim maravilhoso para nós. Estamos evoluindo, estamos crescendo. E a evolução encarnado é a forma mais rápida de nós evoluirmos. Encarnados. Em espírito não. Porque a gente sabe o que fez e não se predispõe a fazer muitas coisas. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava enterrado há 4 dias, pediu primeiramente aos discípulos que retirassem a pedra da sepultura. Ora, porque o próprio Jesus não retirou ele mesmo a pedra? Não retirou porque a tarefa poderia ser feita pelas pessoas presentes no local. Depois que a pedra foi retirada, Jesus curou Lázaro. Isso é uma passagem interessante. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro estava totalmente morto. Ele estava num estado letárgico. Jesus jamais quebrou qualquer parte da ciência, qualquer regra do planeta.
Jamais ele fez isso. Então, ele jamais poderia ter ressuscitado alguém. Ressuscitar é quando nós estamos definitivamente mortos, que não há mais vida no nosso corpo, né? E Lázaro estava 4 dias lá, e ele sabia que Lázaro não estava morto. Por isso ele pediu para que as pessoas chegassem, tirassem a pedra, e ele chamou Lázaro pelo Espírito: Lázaro, venha, você não está aí, você não está morto não, venha para cá, você ainda faz parte do reino dos vivos. Então ele estava ali. Não sei se vocês lembram, nós tínhamos até, acho que vocês vão lembrar, lembra do Sérgio Cardoso, aquele ator de televisão? Ele tinha esse processo de ele dado como morto. Foram 2 ou 3 vezes que foram no caixão dele e conseguiram recuperar ele. Ele estava, né, todo, não é verdade? Na 4ª vez, quando ele fala, não, agora ele tá, já foi mesmo, e não estava. Ele estava virado no caixão. Então, é isso que Jesus, ele tinha, né, essa doença que nós somos acometidos, né? Você, cientificamente, você não tem pulso, você não tem nada. É tão sensível que você não consegue escutar, né, a palpitação, o coração, nada. Então, Jesus, né, fez isso. Mas, a bem da verdade, ele queria assim se passa conosco. Precisamos remover a pedra dos nossos hábitos infelizes para que Jesus nos cure. Olha que legal isso. Nós precisamos tirar as pedras, né, a pedra de nossos hábitos infelizes, para que Jesus possa nos curar. Se nós mantermos as pedras conosco, no nosso bolso, carregando pesado, né, Jesus vai conseguir nos curar? Não vai, porque nós não queremos. E quando você quer ser curado, quando você precisa querer. Se podia estar Jesus aqui, falar para uma pessoa que não quer se curar, não vai conseguir fazer também, porque nós somos, né, nós temos o nosso próprio discernimento. Quando eu parei, faça algo de bom pela sua saúde. Não coloque mais pedras na sua sepultura. Ao contrário, retire-as para que o Cristo o ressuscite da doença. Né? Que é isso que eu quero enfatizar. Ressuscitar aqui, né? Não é ele sair da morte e voltar para saiu do mundo dos mortos e voltou. Não, ressuscitar não é sair, né? Ressuscitar. Ele voltou dos mortos. Não existe isso. Nós reencarnamos, mas ressuscitarmos não. É que a expressão ressuscitar na época era usada, e ainda se usa muitas vezes essa expressão de ressuscitar, né? Ninguém ressuscitou ainda, né? Como muitas religiões acreditam que você vai acordar, você vai sair do caixão e vai começar a viver de novo. Não dá, cientificamente isso é impossível, tá certo? O corpo já está em putrificação. Não acontece mais isso. Então, faça algo de bom pela sua saúde. Não coloque mais pedras na sua sepultura. Ao contrário, retire-as para que o Cristo ressuscite da doença. O Mestre está disposto a fazer tudo em seu benefício. Porém, se não retirarmos a pedra que nos levou ao desequilíbrio, como esperar que Jesus nos cure? Uma simples caminhada, por exemplo, pode fazer muitos benefícios para a saúde. Caminhe pelo quarteirão de sua casa. Se você não puder, caminhe dentro da sua casa. Se ainda não puder, caminhe ao redor da sua cama. E se ainda assim lhe for impossível, mexa os dedos do pé, abra e feche as mãos, pisque os olhos, enfim, faça alguma coisa por você. Por quê? É reagindo à doença que a saúde caminha ao seu encontro. Então, nós temos que reagir, nós temos que sair, né? Às vezes a gente está com uma gripe, não sei o quê. É bom a gente dar uma cochiladinha, mas se você se entregar totalmente, ela toma conta da gente. É isso, né? Uma forma bem simples de nós analisarmos. Aproveite para pensar também nas outras pedras que estão em sua vida. Elas estão disfarçadas de mágoas, culpas, ódios, complexos de inferioridade, irritações, orgulho e egoísmo.
Deixe livre o caminho de sua vida, limpe-o o mais depressa possível, porque Jesus a qualquer hora chegará para tirá-lo do túmulo da doença. Ele força, túmulo da doença, né? É o túmulo que nós estamos encravados, às vezes, numa cama, numa cadeira, em qualquer que seja aí o nosso processo. Então, que nós sejamos, né, resistentes, saibamos ter fé, mudarmos a nossa consciência, mudarmos o nosso fator energético, romper com a doença. É isso que ele está nos dizendo aqui, tá bom? Mais uma liçãozinha boa para nós, né? A próxima lição é fique em paz. E vamos falar sobre ela a semana que vem. Espero ter ajudado, né? Repito, quem quiser ler, quiser adquirir, tem aqui. E é um livro que realmente nos coloca para cima. As leituras, né? É muito gostosa e ajuda muito a gente a enfrentar as dificuldades. Uma boa noite para vocês.